O sol de outono em Caxias do Sul banhava as janelas do casarão no bairro São Pelegrino, enquanto Helena Zanetti observava sua imagem refletida no espelho. Seus olhos castanhos, antes tão vibrantes, agora carregavam o peso de uma vida dedicada a sonhos que não eram seus. Aos 55 anos, as primeiras mechas grisalhas começavam a aparecer em seus cabelos escuros, testemunhas silenciosas do tempo que passou tentando ser a esposa perfeita para Ricardo Gasparin. Naquela manhã de março, como em tantas outras, Helena preparava-se para mais um dia na rotina que construíra ao longo de 35 anos de casamento. O aroma do café recém-passado preenchia a cozinha impecável, decorada com os azulejos italianos que Ricardo tanto prezava. Um símbolo de status entre as famílias tradicionais da cidade. Senhora Gasparin, o senhor Ricardo ligou avisando que não virá para o almoço hoje, informou Maria, a governanta que trabalhava há 2 décadas na casa. Helena assentiu, acostumada com as ausências cada vez mais frequentes do marido. Nos últimos meses, as refeições solitárias haviam se tornado sua companhia mais constante. Enquanto caminhava pelo jardim bem cuidado, suas memórias a levaram de volta ao momento em que conheceu Ricardo, ainda no ensino médio do Colégio São Carlos. Ela era uma jovem sonhadora de 17 anos, filha de comerciantes do centro da cidade, e ele, o herdeiro promissor de uma das maiores vinícolas da região. O amor adolescente floresceu rapidamente, e antes mesmo de completar 20 anos, Helena abandonou seus planos de estudar medicina para se tornar a senhora Gasparin. Na época, a decisão parecia fazer todo sentido. Ricardo tinha grandes ambições para expandir os negócios da família, e Helena acreditava que seu papel era apoiá-lo incondicionalmente. Deixou para trás não apenas seus sonhos, mas também sua família, especialmente sua irmã mais nova, Ana, que na época tinha apenas 12 anos. O casamento foi um evento grandioso, como esperado das famílias tradicionais de Caxias do Sul. A cerimônia na Catedral de Santa Teresa, seguida de uma recepção no mais elegante salão da cidade, foi o assunto do ano na sociedade local. Helena recordava-se do sorriso orgulhoso de seus pais, principalmente de sua mãe, que via no casamento uma oportunidade de ascensão social para a família. Os primeiros anos foram como um conto de fadas da Serra Gaúcha. Ricardo e Helena eram o casal perfeito aos olhos da sociedade. Ele, o empresário em ascensão, ela, a esposa dedicada que organizava os mais refinados eventos sociais. A única nuvem que pairava sobre sua felicidade era a ausência de filhos, mas ambos eram jovens e tinham tempo. No entanto, após 5 anos de tentativas frustradas, os primeiros sinais de tensão começaram a aparecer no casamento. As consultas médicas tornaram-se uma constante, e cada resultado negativo era como uma pequena fissura em seu relacionamento. Ricardo, pressionado pela família para gerar um herdeiro que continuasse o legado dos Gasparin, tornava-se cada vez mais distante. Foi aos 32 anos que Helena recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida. Sentada no consultório do Dr. Bertolucci, um dos mais renomados especialistas da região, ela ouviu as palavras que marcariam para sempre sua existência. Era infértil devido a uma condição médica congênita. O médico, com toda a sua experiência, tentou suavizar a notícia falando sobre alternativas, mas Helena mal conseguia processar a informação. Naquela noite, ao contar para Ricardo, ela viu pela primeira vez uma expressão que se tornaria frequente no rosto do marido: decepção. Ele permaneceu em silêncio por longos minutos, antes de se levantar e sair do quarto sem dizer uma palavra. Quando retornou, horas depois, estava embriagado e suas palavras foram como adagas. Como você pôde me fazer isso? O que será do nome da família Gasparin? A sugestão de adoção veio algumas semanas depois, quando Helena finalmente encontrou coragem para tocar no assunto novamente. A reação de Ricardo foi explosiva. Nunca! Não vou criar um estranho para herdar tudo o que construí. O sangue dos Gasparin não pode ser diluído dessa forma. Enquanto lidava com sua própria dor, Helena ainda precisava administrar a preocupação com sua irmã Ana. Aos 16 anos, a jovem havia desaparecido, deixando apenas um bilhete vago sobre buscar seu próprio caminho.
Helena implorou a Ricardo que usasse seus contatos para ajudar nas buscas. E ele, ainda que relutante, concordou, mais para manter as aparências do que por real preocupação com a cunhada. As buscas por Ana se estenderam por meses, consumindo cada vez mais a energia emocional de Helena. Ela visitava delegacias, conversava com conhecidos, distribuía cartazes com a foto da irmã. O apoio de Ricardo, inicialmente presente, foi diminuindo gradualmente, substituído por comentários ácidos sobre como algumas pessoas preferem sumir do que enfrentar suas responsabilidades. O tempo passou e Helena aprendeu a viver com suas perdas, construindo uma fortaleza emocional ao redor de seu coração. Dedicou-se ainda mais à casa e aos eventos sociais, transformando-se na perfeita anfitriã que a sociedade de Caxias do Sul esperava que fosse. Por fora, era a imagem da elegância e compostura. Por dentro, carregava um vazio que nenhum vinho das caves dos Gasparim poderia preencher. A notícia sobre Ana chegou em uma tarde chuvosa de inverno, típica de Caxias do Sul. Helena estava em casa, organizando mais um dos jantares beneficentes que a família Gasparim costumava oferecer, quando recebeu a ligação que mudaria tudo. O investigador particular, contratado por Ricardo anos atrás, tinha finalmente descoberto o paradeiro de sua irmã. O tom hesitante do investigador já sinalizava que as notícias não seriam boas. Ana havia sido encontrada em um abrigo em Porto Alegre, onde havia partido. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na antiga mesa de jacarandá da sala de jantar para não cair. As palavras do investigador ecoavam em sua mente como um pesadelo. Sua irmã mais nova, aquela menina alegre que costumava correr pelos corredores da casa de seus pais, tinha partido sozinha em um abrigo. Os detalhes que se seguiram eram ainda mais devastadores. Ana havia chegado ao abrigo grávida, mas ninguém sabia quem era o pai da criança. O bebê, um menino, foi entregue para adoção logo após o nascimento. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Não apenas havia perdido sua irmã, mas também tinha um sobrinho em algum lugar do mundo, crescendo sem conhecer sua verdadeira família. Ricardo recebeu a notícia com sua habitual indiferença. "Agora você pode parar de gastar nosso dinheiro com investigadores", foi seu único comentário, antes de voltar sua atenção para os relatórios financeiros de sua vinícola. Helena percebeu naquele momento que seu casamento há muito tinha se transformado em uma fachada vazia, mantida apenas por conveniência social. Os meses que se seguiram foram um borrão de compromissos sociais e noites insones. Helena mergulhou ainda mais fundo em sua rotina de esposa perfeita, como se o excesso de atividades pudesse preencher o vazio que crescia em seu peito. As reuniões do Clube das Senhoras da Sociedade Italiana, os eventos beneficentes, as inaugurações de novas vinícolas, tudo parecia um teatro onde ela representava um papel cada vez mais distante de si mesma. Foi durante esse período que Helena começou a notar mudanças sutis no comportamento de Ricardo. Ligações secretas, reuniões que se estendiam até tarde da noite, perfume diferente em suas camisas. Inicialmente, ela tentou ignorar os sinais, convencendo-se de que eram apenas paranoias causadas por seu estado emocional fragilizado. A confirmação de suas suspeitas veio através de Carmela, sua antiga amiga dos tempos de colégio, que ainda mantinha contato com o círculo social dos Gasparim. "Helena, querida, você precisa saber. Ricardo tem sido visto com Sofia, aquela nova secretária dele. As pessoas estão começando a comentar." Sofia Bertolini, 20 anos mais jovem que Helena, havia sido contratada há menos de um ano para trabalhar no escritório principal da vinícola. Era uma mulher bonita, com aquele tipo de beleza que fazia os homens virarem a cabeça nas ruas de paralelepípedos do centro histórico de Caxias. Helena a havia conhecido em um dos eventos da empresa e chegou até mesmo a elogiar sua eficiência para Ricardo. A vida, no entanto, tinha outros planos para o casal Gasparim. Em uma manhã de segunda-feira, enquanto Helena planejava o cardápio para mais um jantar beneficente, Ricardo sofreu um infarto em seu escritório. Foi levado às pressas para o Hospital Virvi Ramos, onde os médicos conseguiram estabilizá-lo após horas de procedimentos. Durante a recuperação no hospital, Helena permaneceu ao lado do marido,
cumprindo seu papel de esposa dedicada perante a sociedade. No entanto, a experiência de quase partir não provocou em Ricardo a reflexão que muitos esperariam. Ao contrário, pareceu fortalecer sua determinação de buscar uma nova vida. Foi numa tarde de outono, quando as folhas das parreiras começavam a avermelhar, que Ricardo finalmente revelou suas intenções. Sentados no escritório de sua mansão, com vista para os jardins que Helena havia cultivado por décadas, ele anunciou que queria o divórcio. "Você foi um obstáculo em minha vida, Helena", declarou com uma frieza que ela jamais esqueceria. "Não me deu filhos, e agora que enfrentei a finitude, percebo que ainda tenho tempo de construir a família que sempre sonhei. Sofia está grávida." As palavras atingiram Helena como golpes físicos. Cada sílaba era uma punhalada em seu coração já tão machucado. 35 anos de dedicação, de sacrifícios, de sonhos abandonados, reduzidos a nada em questão de minutos. O homem por quem havia desistido de tudo agora a descartava como se fosse uma garrafa vazia de um de seus preciosos vinhos. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena permitiu-se chorar pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas silenciosas de uma dama da sociedade, mas soluços profundos que vinham das entranhas de sua alma. Chorou por si mesma, por Ana, pelo sobrinho que nunca conheceu, por todos os filhos que não pôde ter, por todos os sonhos que enterrou em nome de um amor que se provou tão superficial. A decisão de partir veio naturalmente, como as estações que mudavam os tons das parreiras nos vales da Serra Gaúcha. Helena sabia que não podia continuar naquela casa, cercada por memórias de uma vida que não era mais sua. Decidiu voltar para a casa de seus pais, já falecidos, no antigo bairro São José. A propriedade, uma construção típica da colonização italiana, havia permanecido fechada por anos, guardando em suas paredes as histórias de tempos mais felizes. A antiga residência dos Zanetti, no bairro São José, era um testemunho silencioso do tempo. As janelas de madeira típicas da arquitetura italiana rangiam com o vento que descia da serra. Helena observou a fachada desgastada, onde as cores outrora vibrantes haviam sido substituídas por tons apagados de ocre e cinza. O pequeno jardim, antes repleto das rosas que sua mãe tanto amava, agora estava tomado por ervas daninhas. Com as chaves tremendo em suas mãos, Helena abriu a porta principal. O cheiro de mofo e abandono a recebeu como uma antiga conhecida. Os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas congelados no tempo, guardando histórias de um passado que agora parecia pertencer a outra vida. Seus passos ecoavam pelo assoalho de madeira, levantando pequenas nuvens de poeira a cada movimento. Na sala de estar, retirou o lençol que cobria o antigo piano. As teclas amareladas ainda guardavam as marcas dos dedos de Ana, que costumava praticar suas músicas preferidas nas tardes de domingo. Helena passou os dedos suavemente sobre elas e uma nota desafinada soou como um lamento pela irmã perdida. "Senhora Helena", a voz de Dona Pietrina, a vizinha que cuidava da casa desde o falecimento de seus pais, interrompeu seus pensamentos. A senhora de 70 anos, com seu sotaque carregado da colonização italiana, estava parada na porta com uma expressão de genuína preocupação. "Mas que coisa aconteceu? Por que a senhora está aqui sozinha?" Helena tentou sorrir, mas seus olhos a traíram, enchendo-se de lágrimas. "Vim para ficar, Dona Pietrina. A casa dos meus pais será meu lar novamente." A vizinha, que conhecia Helena desde menina, compreendeu imediatamente que algo grave havia acontecido. Sem fazer perguntas, apenas abriu os braços, oferecendo o conforto que Helena tanto precisava naquele momento. Nos dias que se seguiram, Helena começou a lenta tarefa de devolver vida à casa. Limpou, organizou, descartou o que não podia ser salvo. Cada objeto que encontrava trazia consigo uma memória. O álbum de fotografias da primeira comunhão de Ana, os cadernos do colégio ainda guardados na escrivaninha do quarto das meninas, o terço de sua mãe pendurado ao lado do espelho. Foi durante essa reorganização que Helena encontrou, no fundo de uma gaveta, um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele, uma carta que sua irmã havia escrito dias antes de desaparecer. As palavras, escritas com a caligrafia apressada de uma adolescente,
revelavam um segredo que Ana havia guardado. Ela estava apaixonada por um rapaz mais velho, filho de uma família tradicional da cidade. Querida Helena, dizia a carta, sei que você vai me entender melhor que qualquer pessoa. Estou esperando um filho. Não posso contar para nossos pais, eles nunca aceitariam. Ele disse que não pode assumir a responsabilidade, que sua família já planejou seu futuro. Preciso ir embora, encontrar meu próprio caminho. Por favor, não me procure, te amo, sua irmã Ana. A descoberta da carta fez Helena reviver toda a angústia daquela época. Como não havia percebido os sinais? Ana estava mais quieta, evitava as refeições em família. Passava horas trancada no quarto. Helena estava tão envolvida em sua própria vida, nos preparativos para um dos eventos dos Gasparim, que não deu a atenção necessária à irmã quando ela mais precisava. O tempo passou a ter uma nova dimensão na antiga casa dos Zanetti. Helena estabeleceu uma rotina simples. Acordava cedo, cuidava do jardim, preparava suas próprias refeições. Aos poucos, as rosas de sua mãe voltaram a florescer, e o piano, após ser afinado, voltou a encher a casa com melodias, ainda que agora fossem tocadas por dedos menos habilidosos. No entanto, sua reclusão não passou despercebida pela vizinhança. Os adolescentes do bairro, acostumados com histórias de terror, começaram a criar lendas sobre a casa da senhora misteriosa. Alguns diziam que ela era uma bruxa, outros que estava louca. Os mais cruéis chegavam a fazer apostas sobre quem teria coragem de tocar a campainha e fugir. Helena ouvia os cochichos e via os olhares curiosos, mas escolheu se isolar ainda mais. Suas únicas companhias eram Dona Pietrina, que insistia em trazer uma fornada de pão caseiro toda semana, e Bob, um cachorro vira-lata que apareceu em seu jardim numa tarde chuvosa e decidiu ficar. Bob trouxe uma nova luz para seus dias. O cachorro, com seu pelo dourado e olhos gentis, parecia entender perfeitamente a dor de sua nova dona. Dormia aos pés de sua cama, a acompanhava em suas caminhadas matinais pelo jardim e latia alegremente quando ela tocava piano, como se aprovasse sua tentativa de reaprender as antigas músicas. Foi através de Bob que Helena começou a reconectar-se com o mundo exterior. Suas caminhadas com o cachorro a obrigaram a sair do isolamento, mesmo que brevemente. Os vizinhos mais antigos, que se lembravam dela da época em que era menina, começaram a acenar de suas janelas. Algumas crianças, menos influenciadas pelos rumores, paravam para fazer carinho em Bob. Uma dessas crianças era Julia, neta de Dona Pietrina, que aos 8 anos não tinha medo dos rumores sobre a bruxa da casa antiga. Um dia, enquanto acariciava Bob, ela perguntou inocentemente: "Senhora Helena, por que a senhora está sempre triste?" A pergunta, em sua simplicidade infantil, tocou Helena profundamente. Como explicar a uma criança que às vezes a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos? Naquela noite, sentada na velha cadeira de balanço de sua mãe, Helena refletiu sobre sua vida. Tinha passado tanto tempo sendo a esposa perfeita de Ricardo Gasparim que havia se esquecido de quem era Helena Zanetti. Agora, aos 55 anos, estava começando a redescobrir-se, mesmo que o processo fosse doloroso e solitário. O Dia das Mães amanheceu com uma típica neblina serrana em Caxias do Sul. Helena acordou cedo, como de costume, mas havia algo diferente no ar. Bob, normalmente calmo, estava agitado, indo e vindo da porta do jardim com um comportamento incomum. Ela tentou ignorar a inquietação do cachorro, focando-se em sua rotina matinal. O café da manhã solitário foi interrompido por batidas firmes na porta. Não eram as batidas hesitantes dos adolescentes que costumavam provocá-la, nem o toque familiar de Dona Pietrina. Helena hesitou, seu coração acelerando sem motivo aparente. Bob, ao seu lado, mantinha as orelhas em alerta, mas não demonstrava hostilidade. Quando abriu a porta, deparou-se com um jovem alto de aproximadamente 18 anos. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam estudá-la com uma intensidade desconcertante. Havia algo familiar em seu rosto, algo que ela não conseguia definir exatamente o que era. "Senhora Helena Zanetti?" perguntou ele, sua voz traindo um leve tremor de nervosismo. "Meu nome é Lucas Martinelli. Eu preciso conversar com a senhora."
Helena sentiu suas pernas fraquejarem. O sobrenome Martinelli era comum em Caxias do Sul, mas havia algo no modo como o rapaz a olhava que a fez convidar para entrar. Bob, surpreendentemente, abanou o rabo para o visitante, como se o reconhecesse de algum lugar. Na sala de estar, Lucas sentou-se desconfortavelmente na borda do sofá. De uma mochila surrada, retirou uma fotografia antiga e estendeu para Helena. Era uma foto dela com Ana, tirada no último Natal que passaram juntas antes do desaparecimento da irmã. Helena sentiu seu coração parar por um momento. Encontrei essa foto entre os pertences deixados por minha mãe biológica no orfanato, explicou Lucas, sua voz agora mais firme. Durante anos, acreditei que a senhora pudesse ser minha mãe. Cresci imaginando que talvez tivesse me deixado no orfanato por não ter condições de me criar. Helena segurou a fotografia com mãos trêmulas. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. Sua mãe? Quando você foi deixado no orfanato? Em 2005, respondeu Lucas. Tudo o que sei é que minha mãe biológica era muito jovem. Ela me deixou com uma carta pedindo que me dessem o nome de Lucas, porque era o nome do avô dela. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Lucas era o nome de seu pai. Você não é meu filho, Lucas, disse Helena suavemente, mas acredito que seja meu sobrinho. A jovem da foto ao meu lado é Ana, minha irmã mais nova. Ela partiu quando estava grávida. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do antigo relógio de parede e pela respiração pesada de Bob, que havia se deitado aos pés de Lucas. O jovem absorvia a informação, seus olhos alternando entre a fotografia e o rosto de Helena. Por que ela me abandonou? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de anos de dúvidas e solidão. Helena sentou-se ao lado dele, seu coração partido pela dor que via nos olhos do sobrinho. Ana era muito jovem, apenas 16 anos. Ela estava assustada e sozinha. O pai do bebê, seu pai, era de uma família tradicional e se recusou a assumir a responsabilidade. Procurei por ela durante anos, mas quando finalmente a encontrei, Helena fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ela já havia partido. Lucas baixou a cabeça, processando a informação. Helena notou que ele tinha o mesmo gesto de Ana quando estava pensativa. Um leve franzir de sobrancelhas que sempre a fazia parecer mais velha do que realmente era. Cresci sonhando em encontrar minha família, confessou Lucas. No orfanato, costumava inventar histórias sobre minha mãe, imaginando que ela era uma princesa ou uma heroína que teve que me deixar para me proteger. Quando encontrei essa foto, passei meses reunindo coragem para procurar a senhora. Helena observou o jovem com atenção. Agora que sabia, podia ver claramente os traços de Ana nele. O formato dos olhos, o sorriso tímido, até mesmo o modo como gesticulava ao falar. Era como ter um pedaço de sua irmã de volta, um presente inesperado em um dia que normalmente só lhe trazia tristeza. Você tem onde ficar, Lucas? Perguntou Helena, notando a mochila surrada e as roupas simples do sobrinho. Saí do orfanato há alguns meses quando completei 18 anos, respondeu ele. Estou trabalhando como auxiliar em uma metalúrgica e alugando um quarto no bairro Desvio Riso. O instinto protetor de Helena, adormecido por tanto tempo, despertou imediatamente. Esta casa é grande demais para mim sozinha, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Se você quiser, pode ficar aqui. Era a casa dos seus avós, afinal. E tenho certeza que sua mãe gostaria que você crescesse aqui. Os primeiros dias de convivência entre Helena e Lucas foram marcados por um misto de entusiasmo e cautela. Ambos, acostumados com a solidão, precisavam reaprender o ritmo de uma casa habitada por família. Helena preparou o antigo quarto que dividia com Ana para Lucas, removendo as caixas com memórias guardadas e dando um toque mais atual ao ambiente. Lucas trouxe consigo poucos pertences, algumas roupas, um notebook antigo e uma caixa de sapatos contendo suas memórias do orfanato, cartas, fotografias e pequenos objetos que marcaram sua infância. Helena observou com o coração apertado como o sobrinho organizava cuidadosamente cada item, como se fossem tesouros preciosos.
Este era o único brinquedo que trouxe do orfanato, disse Lucas, mostrando um pequeno carrinho de metal desgastado. Foi um presente da irmã Consolata no meu primeiro Natal lá. Ela sempre foi muito boa comigo. Me ensinou a ler e escrever antes mesmo de eu entrar na escola. Helena sorriu, reconhecendo o nome. Irmã Consolata era conhecida em Caxias do Sul por seu trabalho dedicado com crianças órfãs. Ela ainda está no orfanato? Perguntou genuinamente interessada. Sim, respondeu Lucas, seus olhos brilhando com carinho. Na verdade, foi ela quem me incentivou a procurar por você depois que encontrei a fotografia. Ela sempre dizia que conhecer nossas raízes é importante para sabermos quem realmente somos. A rotina da casa, aos poucos, foi se adaptando. Helena descobriu que Lucas era um excelente cozinheiro, tendo aprendido com as freiras do orfanato. Aos domingos, ele preparava uma polenta com galinha, receita típica da região que fazia Helena se lembrar dos almoços de família de sua infância. Bob, que já havia se tornado o guardião fiel de Helena, agora dividia sua atenção com Lucas. O cachorro parecia especialmente protetor com o rapaz, acompanhando-o até o ponto de ônibus todas as manhãs, quando ele saía para trabalhar na metalúrgica. Foi durante um desses cafés da manhã compartilhados que Lucas finalmente criou coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Tia Helena, você sabe quem é meu pai? Helena sentiu o peso da pergunta. Havia prometido a si mesma ser sempre honesta com o sobrinho, mas também sabia que a verdade poderia ser dolorosa. Sua mãe nunca revelou o nome dele na carta que deixou, respondeu cautelosamente. Mas sei que era filho de uma das famílias tradicionais da cidade. Ana estava muito apaixonada por ele, mas a família dele já tinha outros planos para seu futuro. Lucas assentiu, absorvendo a informação. Às vezes, quando caminho pelo centro histórico, olho para as pessoas e me pergunto se alguma delas é meu pai, ou se tenho irmãos que não conheço. Helena estendeu a mão sobre a mesa, segurando a do sobrinho. Família não é apenas questão de sangue, Lucas. Sua mãe descobriu isso da maneira mais difícil. E eu também. Depois de anos tentando ter filhos com Ricardo. A menção ao ex-marido fez Helena se lembrar que ainda não havia contado a Lucas sobre o divórcio e os verdadeiros motivos de sua volta à casa dos pais. Decidiu que era hora de compartilhar também sua história. Enquanto preparavam o almoço juntos, Helena contou sobre seu casamento com Ricardo Gasparim, as tentativas frustradas de ter filhos, a descoberta de sua infertilidade e, finalmente, o abandono. Lucas ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente parando de cortar os legumes para olhar para a tia com uma mistura de compaixão e indignação. Como alguém pode ser tão cruel? Perguntou ele, sua voz traindo a raiva contida. 35 anos de casamento, e ele te abandona assim por uma mulher mais jovem? Helena sorriu tristemente. A vida às vezes nos surpreende de maneiras que não esperamos, Lucas. Ricardo sempre foi obcecado com a ideia de ter um herdeiro do sangue Gasparim. No final, isso foi mais importante para ele do que nosso amor. Bem, então ele não merecia você, declarou Lucas com firmeza. E quanto aos adolescentes que ficam perturbando você? Dona Pietrina me contou sobre os rumores que eles espalham. Helena suspirou, lembrando-se dos olhares e cochichos. São apenas crianças entediadas, Lucas. Não deixe isso te incomodar. Mas Lucas não conseguia ignorar. Nos dias que se seguiram, ele começou a fazer pequenos reparos na casa. Pintou a fachada, consertou as janelas que rangiam, podou as árvores do jardim que estavam muito crescidas. Helena observava emocionada como o sobrinho tentava transformar a casa da bruxa novamente em um lar. O trabalho de Lucas na metalúrgica também começou a render frutos. Seu chefe, impressionado com sua dedicação, ofereceu-lhe uma oportunidade de fazer um curso técnico em mecânica industrial, com todas as despesas pagas pela empresa. É uma chance de construir uma carreira sólida, explicou ele a Helena, que não podia estar mais orgulhosa. As noites na casa do Zanetti ganharam um novo significado. Enquanto Lucas estudava na mesa da cozinha, Helena tentava reaprender as antigas músicas no piano. Bob deitava-se entre os dois, como se quisesse manter a família unida. De vez em quando, Dona Pietrina aparecia com um prato de torta de maçã ou uma fornada de biscoitos, feliz em ver a casa novamente cheia de vida.
Foi durante uma dessas noites que Helena encontrou Lucas olhando fixamente para a fotografia de Ana. "Sabe", disse ele suavemente, "sempre imaginei que minha mãe fosse alguém especial. E agora, ouvindo suas histórias sobre ela, sei que era verdade. Ela deve ter sido muito corajosa para enfrentar tudo sozinha." Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos. "Sim, ela era. E você é muito parecido com ela, Lucas. Tem a mesma força, a mesma determinação. Ana ficaria muito orgulhosa do homem que você se tornou." A primavera em Caxias do Sul chegou trazendo consigo não apenas o perfume das flores do Jardim do Zanetti, mas também uma nova energia para a casa. Helena e Lucas haviam encontrado um ritmo próprio em sua convivência, descobrindo dia após dia mais semelhanças que os aproximavam como família. Uma tarde, enquanto organizavam o sótão, encontraram uma caixa com antigas fotografias da família. Lucas ficou especialmente interessado em uma foto em preto e branco que mostrava seus avós recém-chegados da Itália, em frente à casa que agora habitavam. "Nossos ancestrais vieram de Veneto", explicou Helena, passando os dedos sobre a fotografia empoeirada. "Seu avô Lucas, por quem você foi nomeado, era marceneiro. Foi ele quem fez grande parte dos móveis desta casa, incluindo o piano da sala." Lucas observou a fotografia com atenção, notando os traços familiares que agora reconhecia em seu próprio rosto. "É estranho", disse ele. "Passei tanto tempo imaginando minha família e agora descubro que tenho uma história tão rica." A descoberta das fotografias despertou em Lucas um interesse ainda maior pela história de sua família. Ele começou a pesquisar sobre a imigração italiana em Caxias do Sul, visitando o Museu Municipal e conversando com os moradores mais antigos do bairro. Helena, por sua vez, encontrou um novo propósito em compartilhar com o sobrinho as tradições familiares. Ensinou-lhe como fazer o molho de tomate da nona, contou histórias sobre as festas da vindima que frequentavam quando criança e até começou a lhe ensinar algumas palavras em italiano que sua mãe costumava usar. Os adolescentes que antes perturbavam a casa começaram a notar as mudanças. A presença constante de Lucas, sua postura protetora em relação à tia e as melhorias visíveis na propriedade fizeram com que os rumores sobre a bruxa gradualmente diminuíssem. Um domingo, enquanto Helena e Lucas preparavam o almoço, ouviram batidas hesitantes na porta. Era um grupo de jovens do bairro, liderados por Pietro, um dos que costumava espalhar histórias sobre a casa. "Senhora Helena", começou Pietro visivelmente constrangido, "viemos pedir desculpas pelo nosso comportamento. E, bem, estamos organizando um torneio de futebol no campinho do bairro e queríamos convidar o Lucas para participar do nosso time." Helena observou emocionada como Lucas acolheu o pedido de desculpas com maturidade, aceitando o convite para o torneio. Aos poucos, a casa dos Zanetti deixava de ser um lugar de mistério, para se tornar novamente parte integrante da comunidade. O curso técnico de Lucas estava indo bem, e suas notas impressionavam tanto os professores quanto os colegas. Helena não podia deixar de notar como ele havia herdado a inteligência e a dedicação de Ana. Nas noites em que o encontrava debruçado sobre os livros, podia ver claramente sua irmã refletida nos gestos concentrados do sobrinho. Foi durante uma dessas noites de estudo que Lucas fez uma descoberta surpreendente. Estudando a história da industrialização de Caxias do Sul para um trabalho do curso, encontrou uma antiga reportagem sobre as famílias tradicionais da cidade. Entre as fotografias, havia um rosto que o fez parar. Um jovem empresário que tinha exatamente seus olhos. "Tia Helena", chamou ele, sua voz tremendo ligeiramente, "acho que encontrei algo." Helena aproximou-se do notebook e seu coração quase parou ao reconhecer o homem da fotografia. Era Giorgio Monteverde, filho de uma das famílias mais influentes da cidade, na época em que Ana desapareceu. "Você acha..." Lucas não conseguiu completar a pergunta, mas Helena entendeu. As semelhanças eram inegáveis e as datas coincidiam perfeitamente. Giorgio era exatamente o tipo de jovem que a família não permitiria se envolver com uma moça de origem mais humilde como Ana. "Precisamos ter cuidado com essa informação, Lucas", disse Helena suavemente. "Algumas verdades podem trazer mais dor do que conforto." Lucas fechou o notebook pensativo.
Não preciso procurá-lo, disse finalmente. Tenho tudo o que preciso aqui. Uma casa, uma família, um futuro pela frente. Ele fez sua escolha há 18 anos e agora eu faço a minha. Helena sentiu seu coração se encher de orgulho e amor pelo sobrinho. Lucas havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria e compreensão. Ela se lembrou de uma frase que sua mãe costumava dizer: na vida não é o sangue que faz a família, mas o amor que compartilhamos. A casa dos Zanetti, que por tanto tempo havia sido um símbolo de perdas e tristezas, agora pulsava com nova vida. O piano voltou a tocar regularmente, com Helena ensinando a Lucas as músicas que Ana tanto amava. O jardim florescia não apenas com as rosas replantadas, mas com as ervas aromáticas que Lucas cultivava para suas receitas. Bob, sempre atento, parecia mais feliz do que nunca com sua família completa. O cachorro desenvolveu o hábito de dormir no corredor entre os quartos de Helena e Lucas, como se quisesse proteger os dois ao mesmo tempo. Seu latido alegre tornou-se parte da sinfonia diária da casa, junto com o som das risadas, das conversas e das melodias do piano. A notícia chegou numa manhã de quarta-feira, enquanto Helena regava as rosas do jardim. Lucas irrompeu pela porta da frente, ainda vestindo o uniforme da metalúrgica, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Tia Helena, consegui. Fui aprovado para o programa de intercâmbio técnico. O programa, uma parceria entre a metalúrgica e uma empresa italiana de Veneto, oferecia a oportunidade para jovens técnicos aperfeiçoarem suas habilidades na terra de seus ancestrais. Lucas seria o primeiro de sua turma a participar do intercâmbio, que duraria 6 meses. Helena sentiu seu coração se apertar. Estava imensamente orgulhosa do sobrinho, mas a ideia de ficar sozinha novamente a assustava. No entanto, manteve o sorriso no rosto enquanto abraçava Lucas, sentindo o cheiro de graxa e metal que sempre o acompanhava depois do trabalho. Isso é maravilhoso, Lucas. Seus avós ficariam tão orgulhosos, especialmente por você ir justamente para Veneto, de onde eles vieram. Helena segurou as lágrimas que ameaçavam cair. Precisamos comemorar. Que tal preparamos aquela polenta com galinha que você faz tão bem? Enquanto cozinhavam juntos, Lucas compartilhava seus planos e sonhos. Vou poder aprender as técnicas mais avançadas de mecânica industrial, tia. E imagine só, vou conhecer a terra dos nossos antepassados. Prometo tirar muitas fotos e aprender algumas receitas italianas autênticas para fazer quando voltar. Helena observava o entusiasmo do sobrinho, lembrando-se de seus próprios sonhos de juventude, aqueles que havia abandonado para se casar com Ricardo. Você merece isso, Lucas. É sua chance de construir seu próprio caminho. A notícia logo se espalhou pelo bairro. Dona Pietrina organizou um jantar especial para comemorar, reunindo vários vizinhos que haviam se tornado próximos de Lucas nos últimos meses. O rapaz que chegara com uma mochila surrada havia se transformado em motivo de orgulho para toda a comunidade. Machi belo, exclamava Dona Pietrina, servindo mais uma porção de seu famoso risoto. Meu falecido marido sempre dizia que os jovens precisam voar, conhecer o mundo. E você, Lucas, vai voar justamente para a nossa terra. Durante as semanas que se seguiram, Helena ajudou Lucas com os preparativos para a viagem. Juntos, organizaram documentos, compraram roupas adequadas para o inverno italiano e pesquisaram sobre a região onde ele ficaria. Helena descobriu que ainda se lembrava de algumas palavras em italiano que seus pais usavam e começou a ensiná-las a Lucas. Uma tarde, enquanto arrumavam o quarto de Lucas, encontraram mais fotografias antigas. Entre elas, uma de Ana criança, segurando um livro de histórias infantis em italiano que pertencera à sua mãe. Sua mãe adorava esse livro, contou Helena. Ela dizia que um dia iria para a Itália conhecer todos os lugares das histórias. Lucas segurou a fotografia com cuidado. Vou realizar esse sonho por ela, tia. Vou visitar todos esses lugares e tirar fotos para você. É como se uma parte dela estivesse indo comigo. A proximidade da partida trouxe à tona medos e inseguranças que ambos tentavam esconder. Uma noite, Helena encontrou Lucas sentado na escada da varanda, olhando pensativo para as estrelas. Bob estava deitado a seus pés, como sempre fiel.
Está tudo bem? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Estou preocupado em deixar você sozinha, confessou Lucas. Sei que os adolescentes não perturbam mais, mas mesmo assim... Helena sorriu, tocada pela preocupação do sobrinho. Não se preocupe comigo. Tenho Bob, Dona Pietrina e agora conheço todos os vizinhos graças a você. Além disso, 6 meses passam voando. Promete que vai se cuidar e que vai continuar tocando piano. A senhora estava progredindo tanto nas músicas? Prometo, respondeu Helena, mas só se você prometer me ligar pelo menos uma vez por semana e me contar tudo sobre suas aventuras na Itália. Lucas abraçou a tia e ficaram assim por um momento, compartilhando o silêncio da noite serrana. Bob, percebendo o momento emotivo, aproximou-se e colocou a cabeça no colo de Lucas, arrancando risos dos dois. À medida que o dia da partida se aproximava, Helena percebeu que algo havia mudado dentro dela. O medo da solidão ainda estava lá, mas havia sido substituído por um sentimento maior de realização. Ver Lucas seguindo seus sonhos, construindo seu próprio caminho, era uma forma de cura para suas próprias feridas do passado. Na última semana antes da viagem, Lucas surpreendeu Helena com um presente especial. Era um álbum digital, onde havia digitalizado todas as fotografias antigas da família que encontraram, incluindo as de Ana. Assim, a senhora pode ver todas as fotos no tablet que te dei, sempre que quiser, explicou ele. Helena folheou o álbum digital com lágrimas nos olhos. Lucas havia organizado as fotos cronologicamente, incluindo pequenas descrições e datas. Era como ter toda a história da família Zanetti preservada no tempo. Tem mais uma coisa, disse Lucas, mostrando a última página do álbum. Era uma fotografia recente deles dois com Bob no jardim, tirada por Dona Pietrina durante a festa de comemoração do intercâmbio. Porque nossa história continua, tia Helena, e agora vamos adicionar capítulos internacionais a ela. O aeroporto de Porto Alegre estava movimentado naquela manhã de domingo. Helena, acompanhada por Dona Pietrina e alguns vizinhos que fizeram questão de ir se despedir, observava Lucas passar pelo controle de passaportes. O rapaz ainda se virou uma última vez, acenando com um sorriso misturado com lágrimas, antes de desaparecer pelo corredor que o levaria ao seu voo para a Itália. No caminho de volta a Caxias do Sul, Helena permaneceu em silêncio, enquanto Dona Pietrina, que insistira em acompanhá-la, falava sobre como o tempo passaria rápido e como seria emocionante quando Lucas voltasse cheio de histórias para contar. Bob, no banco de trás do carro, parecia entender a ausência do amigo, mantendo a cabeça baixa. A casa dos Zanetti parecia estranhamente vazia sem a presença de Lucas. Seus livros de estudo ainda estavam organizados sobre a mesa da cozinha, seu uniforme da metalúrgica pendurado no varal da área de serviço, e o cheiro de sua colônia ainda pairava no ar do quarto. No entanto, ao contrário da solidão que sentira após a separação de Ricardo, Helena descobriu em si mesma uma força que não sabia que possuía. A presença de Lucas em sua vida havia despertado algo novo, uma vontade de viver que ia além da simples existência. Nas primeiras semanas após a partida de Lucas, Helena estabeleceu uma nova rotina. Todas as manhãs, após o café, sentava-se ao piano para praticar. As melodias que antes soavam hesitantes começavam a fluir com mais naturalidade. Bob sempre se deitava ao seu lado durante as sessões de música, como se também apreciasse o progresso de sua dona. As chamadas de vídeo com Lucas tornaram-se o ponto alto de suas semanas. O sobrinho compartilhava entusiasmado suas descobertas na Itália, desde as técnicas avançadas que estava aprendendo na empresa até as pequenas surpresas do cotidiano em Veneto. Tia, você não vai acreditar, mas encontrei uma senhora que conheceu nossos parentes, contou Lucas em uma das chamadas. Ela se lembrou do bisavô quando ele ainda morava aqui. Disse que ele era conhecido por fazer os móveis mais bonitos da região. Helena sorria ao ver o brilho nos olhos do sobrinho enquanto ele narrava suas aventuras. Lucas estava não apenas conhecendo suas raízes, mas também construindo sua própria identidade, livre das sombras do passado. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas, Helena encontrou seu antigo diploma do ensino médio. Olhando para aquele documento amarelado pelo tempo, lembrou-se de seus sonhos de juventude de estudar medicina.
Uma ideia começou a se formar em sua mente. Na semana seguinte, Helena se inscreveu em um curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha local. Era um pequeno passo, mas significativo. Quando contou a Lucas durante uma de suas chamadas, o sobrinho ficou radiante. Isso é incrível, tia. Você sempre quis trabalhar na área da saúde, não é? Nunca é tarde para recomeçar. O curso trouxe uma nova dimensão à vida de Helena. Além do conhecimento técnico, ela encontrou um grupo de pessoas que compartilhavam seu interesse em ajudar os outros. Entre elas estava Clara, uma enfermeira aposentada que logo se tornou uma grande amiga. Você tem um dom natural para isso, Helena, comentou Clara após uma das aulas práticas. Já pensou em fazer o curso técnico de enfermagem? O Instituto Estadual está com inscrições abertas para o próximo semestre. A ideia de voltar a estudar aos 55 anos era assustadora, mas ao mesmo tempo emocionante. Helena começou a pesquisar sobre o curso, descobrindo que poderia conciliar os estudos com sua rotina atual. Quando compartilhou seus planos com Lucas durante uma chamada de vídeo, ele quase pulou de alegria do outro lado da tela. Viu só, tia? Agora somos 2 estudantes na família. E quando eu voltar, podemos estudar juntos na mesa da cozinha. A notícia de que Helena voltaria a estudar correu pelo bairro. Dona Pietrina organizou um café especial para comemorar, reunindo várias vizinhas que apoiaram entusiasticamente a decisão. "Mas que coragem!" exclamou Dona Pietrina, servindo mais uma fatia de seu bolo de maçã. "Você está mostrando para todas nós que nunca é tarde para seguir nossos sonhos." Em uma tarde particularmente significativa, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Júlia, a neta de Dona Pietrina, acompanhada de algumas amigas da escola. As meninas queriam entrevistar Helena para um trabalho sobre mulheres inspiradoras da nossa comunidade. "A senhora é muito corajosa", disse Júlia durante a entrevista. "Começar tudo de novo, cuidar do Lucas e agora voltar a estudar. Quero ser forte assim quando crescer." Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos ao perceber como sua vida havia mudado. A casa que antes era conhecida como a Casa da Bruxa, agora era um lugar de inspiração e esperança. As mesmas crianças que um dia a temiam, agora a viam como um exemplo a ser seguido. O outono em Caxias do Sul trazia consigo o aroma das uvas maduras e o vento frio que descia da serra. Helena, agora aluna do curso técnico de enfermagem, dividia seu tempo entre os estudos e as videochamadas com Lucas, que estava prestes a completar 4 meses na Itália. Durante uma tarde de estudos na biblioteca do Instituto, Helena encontrou uma conhecida que não via há anos, Sofia Bertolini, a ex-secretária de Ricardo, que agora carregava no colo um bebê de poucos meses. O encontro, que poderia ter sido constrangedor, surpreendeu Helena pela serenidade que sentiu. "Helena?" Sofia hesitou, claramente desconfortável. "Eu não esperava encontrar você aqui. Estou fazendo o curso técnico de enfermagem", respondeu Helena, com uma tranquilidade que surpreendeu a si mesma. Seu olhar recaiu sobre o bebê, que dormia pacificamente. "Ele é muito bonito." Sofia pareceu relaxar um pouco. "Obrigada. É uma menina, na verdade." "Giovana." Houve uma pausa carregada de significado antes dela continuar. "Ricardo queria um menino para ser o herdeiro dos Gasparim, mas..." Helena percebeu a nota de amargura na voz de Sofia. A ironia da situação não lhe escapou. A jovem que havia roubado seu marido por poder dar-lhe um herdeiro, acabara tendo uma menina, contrariando os planos de Ricardo. "Sabe, Sofia", disse Helena suavemente, "às vezes a vida nos ensina que família vai muito além do que imaginamos. Tenho um sobrinho agora, filho da minha irmã que partiu há muito tempo. Ele está na Itália fazendo intercâmbio e é mais filho para mim do que qualquer laço de sangue poderia ser." O encontro, embora breve, deixou Helena pensativa. Naquela noite, durante a videochamada com Lucas, ela compartilhou o ocorrido. "E como você se sentiu, tia?" perguntou Lucas preocupado. "Surpreendentemente bem", respondeu Helena, acariciando Bob, que dormia ao seu lado. "Sabe, ver a Sofia com a filha me fez perceber que tudo aconteceu exatamente como deveria. Se Ricardo não tivesse me deixado, eu nunca teria voltado para a casa dos meus pais e talvez você nunca tivesse me encontrado." Lucas sorriu do outro lado da tela. "É verdade.
E falando em encontros, preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu hoje. Lembra daquela senhora que conheceu nossos parentes? Ela me mostrou um álbum de fotografias antigo e tinha uma foto da mama de vocês quando era jovem. Helena sentiu seu coração acelerar. Sério? Como ela estava na foto? Linda, tia. Igualzinha à senhora, mas com o sorriso da mamãe Ana. A senhora Giordano, é assim que ela se chama. Me contou que nossa família era muito respeitada em Veneto. O bisavô era realmente um artista com a madeira. Ela até me mostrou uma capela que tem um altar feito por ele. Enquanto Lucas falava entusiasmado sobre suas descobertas, Helena percebeu como a vida havia tecido seus caminhos de maneira misteriosa. Seu sobrinho estava literalmente caminhando pelos mesmos lugares que seus ancestrais, conectando passado e presente de uma forma que jamais imaginou ser possível. Os estudos de enfermagem estavam indo bem. Helena descobriu que sua experiência de vida era uma vantagem no curso. Sua capacidade de empatia e compreensão tornava o aprendizado mais significativo. Seus colegas de classe, embora muito mais jovens, a respeitavam e frequentemente buscavam seus conselhos. Uma tarde, durante o estágio no posto de saúde do bairro, Helena atendeu uma adolescente grávida que havia fugido de casa. A situação trouxe memórias dolorosas de Ana, mas também permitiu que Helena usasse sua própria história para ajudar. Seus pais podem ficar bravos no início, disse ela à jovem, enquanto verificava sua pressão arterial, mas o amor deles por você é maior que qualquer decepção. O importante é não enfrentar isso sozinha. A enfermeira supervisora, que observava o atendimento, ficou impressionada com a forma como Helena conduziu a situação. Você tem um dom natural para isso, comentou depois. Sua história pessoal se transformou em sabedoria para ajudar os outros. Em casa, Helena começou a transformar o antigo escritório de seu pai em um espaço de estudos. Com a ajuda de Dona Pietrina e outros vizinhos, organizou os livros de medicina, criou um pequeno laboratório de práticas e até mesmo pendurou um quadro com a anatomia humana na parede. "Mate bella transformazione", exclamou Dona Pietrina ao ver o resultado. De escritório empoeirado para um verdadeiro cantinho de estudos. Seu pai ficaria orgulhoso de ver isso. A mudança na casa refletia a transformação em sua própria vida. As antigas fotografias de família agora dividiam espaço com seus cadernos de anatomia e fisiologia. O piano, que antes tocava apenas melodias melancólicas, agora acompanhava suas sessões de estudo com músicas mais alegres. Bob, sempre atento às mudanças de humor de sua dona, parecia mais feliz do que nunca. O cachorro desenvolveu o hábito de deitar-se ao lado da mesa de estudos de Helena, como fazia quando Lucas estudava ali. De vez em quando, ele ainda ia até o quarto do rapaz e deitava na porta, como se esperasse seu retorno. O inverno em Caxias do Sul estava especialmente rigoroso naquele ano. A neblina cobria as ruas como um manto branco e o frio intenso fazia com que as pessoas se recolhessem mais cedo em suas casas. Helena, agora totalmente adaptada à sua nova rotina de estudante, aproveitava as noites geladas para se dedicar aos livros. Foi durante uma dessas noites de estudo que recebeu uma ligação inesperada de Lucas. Seu rosto na tela do computador estava diferente. Havia uma seriedade incomum em sua expressão. "Tia Helena, aconteceu algo que preciso te contar", começou ele hesitante. "Lembra do Giorgio Monteverde, aquele homem da foto antiga que suspeitamos ser meu pai? Ele está aqui em Veneto participando de uma feira de vinhos." Helena sentiu seu coração acelerar. "Lucas, você não... Não, tia, não falei com ele." Lucas a tranquilizou rapidamente. "Mas o vi de longe conversando com alguns empresários. E sabe o que percebi? Que não senti nada, nenhuma vontade de me apresentar, nenhuma curiosidade. Ele é apenas um estranho que compartilha alguns traços físicos comigo." Helena soltou a respiração, que nem percebera estar segurando. "Oh, Lucas, é engraçado", continuou ele, agora com um pequeno sorriso. "Antes de te conhecer, eu passava horas imaginando como seria encontrar minha família biológica. Mas agora entendo que já encontrei minha verdadeira família. Está aí em Caxias do Sul, numa casa com um piano desafinado e um cachorro que late para as borboletas do jardim." As palavras de Lucas
tocaram Helena profundamente. Ela também havia aprendido muito sobre o verdadeiro significado de família nos últimos meses. Seus colegas de curso, os vizinhos, até mesmo os pacientes que atendia durante o estágio, todos haviam se tornado parte de sua nova vida. O tempo passou rapidamente e logo chegou o momento do retorno de Lucas. Helena preparou a casa para sua chegada, com a ajuda de Dona Pietrina e outros vizinhos. O quarto dele foi reorganizado, as rosas do jardim foram podadas e até mesmo o piano recebeu uma nova afinação. No dia de sua chegada, o aeroporto de Porto Alegre estava cheio de rostos familiares. Além de Helena e Dona Pietrina, vários vizinhos fizeram questão de ir recebê-lo. Até mesmo alguns de seus colegas da metalúrgica apareceram com uma faixa de boas-vindas. Quando Lucas finalmente apareceu no saguão de desembarque, Helena mal podia acreditar na transformação. O rapaz tímido que partira 6 meses antes havia se tornado um jovem seguro e determinado. Seu português agora vinha mesclado com palavras em italiano e seus gestos haviam adquirido aquela expressividade típica dos habitantes de Veneto. "Tia Helena!", exclamou ele, correndo para abraçá-la. O abraço foi longo e apertado, cheio de saudade e amor. Bob, que Helena conseguira trazer escondido para o aeroporto, pulava e latia de alegria ao redor deles. No caminho de volta para Caxias do Sul, Lucas não parava de falar sobre suas experiências na Itália. Contou sobre as técnicas que aprendera na empresa, sobre os amigos que fizera, sobre as cidades que visitara. Mas principalmente falou sobre como cada descoberta sobre suas raízes o fizera apreciar ainda mais a família que construíra com Helena. "Trouxe um presente especial para você, tia", disse ele, remexendo em sua mochila. Era um livro antigo de histórias em italiano, muito semelhante ao que Ana costumava ler quando criança. "A senhora Giordano me deu quando soube que era da nossa família. Disse que pertenceu à nossa bisavó." Helena folheou o livro com cuidado, sentindo o cheiro característico das páginas antigas. Algumas histórias eram as mesmas que sua mãe contava quando ela e Ana eram pequenas. Era como se um pedaço de sua infância tivesse voltado para casa. A volta de Lucas trouxe uma nova energia para a casa dos Zanetti. As noites voltaram a ser preenchidas com o som de risos e conversas animadas. Ele contava histórias sobre a Itália, enquanto ajudava Helena a estudar para suas provas de enfermagem. Bob, feliz com a família reunida novamente, alternava sua atenção entre os dois, sempre atento para não perder nenhum momento. Em uma dessas noites, enquanto compartilhavam uma autêntica pizza italiana que Lucas aprendera a fazer em Veneto, Helena percebeu como sua vida havia mudado completamente no último ano. De uma mulher abandonada e solitária, ela se transformara em uma estudante de enfermagem determinada, com uma família que ia muito além dos laços de sangue. "Sabe, Lucas", disse ela, servindo mais um pedaço de pizza, "quando você apareceu naquela manhã de Dia das Mães, nunca imaginei que minha vida mudaria tanto. Você não apenas me devolveu a alegria de viver, mas me mostrou que nunca é tarde para recomeçar." Lucas sorriu, aquele sorriso que tanto lembrava Ana. "E você, tia, me mostrou que família é muito mais do que compartilhar o mesmo sangue. É sobre amor, compreensão e estar presente nos momentos importantes." A primavera chegou em Caxias do Sul, trazendo consigo não apenas o perfume das flores, mas também um momento especial para a família Zanetti. Helena estava prestes a se formar no curso técnico de enfermagem, e Lucas havia sido promovido a supervisor técnico na metalúrgica, graças à sua experiência adquirida na Itália. A casa, que um dia fora conhecida como a Casa da Bruxa, agora era um ponto de referência no bairro. O jardim, mais bonito do que nunca, exibia orgulhosamente as rosas plantadas por Helena e as ervas aromáticas cultivadas por Lucas. As janelas, sempre abertas, deixavam escapar o som do piano e as risadas das frequentes reuniões familiares. Em uma tarde particularmente significativa, Helena estava organizando seus materiais de estudo quando encontrou um envelope que não via há muito tempo. Dentro dele, a antiga carta de Ana, aquela que havia encontrado após retornar à casa dos pais. Com um suspiro, sentou-se na velha cadeira de balanço para relê-la. "Tia!" A voz de Lucas a surpreendeu.
Ele havia chegado mais cedo do trabalho e a observava da porta, ainda vestindo seu uniforme da metalúrgica. "Está tudo bem?" Helena sorriu, enxugando uma lágrima solitária. Estava lendo a carta da sua mãe novamente. "Sabe, Lucas, tem algo que nunca te contei. No dia em que você apareceu aqui pela primeira vez, eu estava pensando nela. Era Dia das Mães, e eu sempre ficava especialmente sensível nessa data." Lucas sentou-se ao lado da tia, Bob logo se juntando a eles, deitando-se aos seus pés como sempre fazia. "Acredita em destino, tia Helena? Depois de tudo que vivemos?" "Sim, acredito", respondeu ela, guardando cuidadosamente a carta. Sua mãe sempre dizia que nada na vida é por acaso, e ela estava certa. Cada escolha, cada momento difícil, nos trouxe até aqui. A conversa foi interrompida por batidas na porta. Era Júlia, a neta de Dona Pietrina, acompanhada por várias crianças do bairro. "Senhora Helena, viemos convidar a senhora e o Lucas para nossa apresentação de teatro na escola. Vamos encenar a história da imigração italiana em Caxias do Sul." Helena e Lucas se entreolharam sorrindo. A mesma comunidade que um dia havia espalhado rumores sobre a bruxa da casa antiga, agora os incluía em suas celebrações como membros queridos. "É claro que iremos", respondeu Helena, notando como as crianças não demonstravam mais nenhum medo dela. Ao contrário, várias delas frequentavam a casa regularmente, especialmente depois que descobriram que Lucas sabia fazer deliciosos cookies com as ervas do jardim. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa foi preenchida com os preparativos para a formatura de Helena. Lucas insistiu em fazer uma festa de comemoração, argumentando que era um marco importante demais para passar em branco. "Além disso", disse ele enquanto preparavam o jantar, "precisamos celebrar outra coisa também. Lembra daquele projeto que desenvolvi durante o intercâmbio? A empresa aprovou. Vamos começar a implementação no próximo mês." O projeto de Lucas, que combinava técnicas tradicionais italianas com tecnologia moderna, prometia revolucionar alguns processos na metalúrgica. Era uma prova de como sua viagem à Itália havia sido transformadora não apenas pessoalmente, mas também profissionalmente. A notícia da festa se espalhou rapidamente pelo bairro. Dona Pietrina imediatamente se ofereceu para coordenar o buffet, mobilizando outras vizinhas para ajudar. "Vamos fazer todas as receitas tradicionais", declarou ela. "Polenta, risoto, nhoque. Precisamos mostrar que o Zanetti mantém viva a tradição italiana." Durante os preparativos, Helena recebeu uma visita inesperada em seu estágio no posto de saúde. Era a jovem grávida que havia atendido meses antes, agora com um bebê nos braços. "Vim agradecer", disse ela. "Suas palavras naquele dia me deram coragem para enfrentar tudo. Meus pais acabaram me apoiando, exatamente como a senhora disse que aconteceria." Aquele encontro tocou Helena profundamente. Enquanto observava a jovem mãe com seu bebê, pensou em Ana, em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse encontrado o apoio necessário. Mas também pensou em como a vida tinha suas próprias maneiras de curar as feridas do passado. À noite, sentada na varanda com Lucas e Bob, Helena compartilhou seus pensamentos. "Sabe, quando comecei o curso de enfermagem, pensei que era apenas a realização de um sonho antigo. Mas agora percebo que é muito mais que isso. É uma chance de fazer a diferença na vida das pessoas, de evitar que outras Anas passem pelo que sua mãe passou." Lucas abraçou a tia, emocionado. "A senhora já faz a diferença, tia Helena. Fez na minha vida, na vida dessas crianças que agora adoram vir aqui, na vida daquela jovem mãe. A senhora transformou uma história de perdas em uma história de amor e recomeços." O perfume das rosas do jardim pairava no ar da noite, misturando-se com o aroma das ervas aromáticas. Bob, sempre atento, levantou a cabeça ao ouvir um grupo de crianças passando pela rua, suas risadas ecoando na quietude do bairro. Não havia mais medo, não havia mais solidão. A casa do Zanetti havia se tornado exatamente o que sempre deveria ter sido: um lar cheio de amor e esperança. O grande dia finalmente chegou. O salão de festas do clube italiano estava decorado com flores e fitas nas cores da bandeira da Itália. A formatura de Helena como técnica de enfermagem coincidiu com a tradicional festa da colheita da uva.
tornando a celebração ainda mais significativa. Helena, vestida com seu uniforme branco de formatura, mal conseguia conter a emoção ao ver tantos rostos queridos reunidos. Lucas, elegante em seu terno novo, a conduziu até seu lugar na primeira fila. Bob caminhando orgulhosamente ao lado deles, usando uma gravata borboleta especial para a ocasião. Durante a cerimônia, quando seu nome foi chamado, o salão inteiro aplaudiu. Não era apenas a formanda mais velha da turma que estava sendo homenageada, mas uma mulher que havia se tornado símbolo de superação e renovação para toda a comunidade. Helena Zanetti, anunciou a diretora do curso. Além de suas excelentes notas, demonstrou que nunca é tarde para recomeçar. Sua dedicação e empatia com os pacientes são um exemplo para todos nós. Ao subir ao palco para receber seu diploma, Helena viu não apenas seu presente, mas todo o seu passado desfilar diante de seus olhos. Lembrou-se da jovem que sonhava em ser médica, da esposa que abdicou de seus sonhos, da mulher que se viu sozinha e da tia que encontrou um novo significado para a palavra família. A festa que se seguiu foi uma verdadeira celebração da cultura italiana. Dona Pietrina e suas amigas haviam preparado um banquete que incluía todos os pratos tradicionais. O vinho, presente especial de Lucas, viera diretamente de Veneto, trazido por um de seus amigos do intercâmbio. Um brinde à família Zanetti, propôs Dona Pietrina erguendo sua taça, que sempre manteve vivas nossas tradições e agora nos dá mais um motivo de orgulho. Entre as danças e as conversas, Helena percebeu como sua vida havia se transformado completamente. O piano da casa, antes silencioso, agora era tocado não apenas por ela, mas também por algumas crianças do bairro para quem começara a dar aulas. O jardim, além das rosas e das ervas, agora tinha um pequeno canteiro de plantas medicinais que ela utilizava para ensinar seus pacientes sobre tratamentos naturais. Lucas também tinha novidades para compartilhar. Seu projeto na metalúrgica havia chamado a atenção de outras empresas, e ele estava desenvolvendo um programa de intercâmbio para jovens técnicos, similar ao que havia participado na Itália. É uma forma de retribuir a oportunidade que tive, explicou ele a um grupo de convidados. Quero que outros jovens também possam descobrir suas raízes e se desenvolver profissionalmente, como aconteceu comigo. No final da noite, quando os últimos convidados já haviam partido, Helena, Lucas e Bob voltaram para casa caminhando pelas ruas de paralelepípedos do bairro São José. A lua cheia iluminava seu caminho, e o ar fresco da noite carregava o perfume das flores do jardim. Sabe, tia, disse Lucas enquanto subiam os degraus da varanda, encontrei mais algumas fotos antigas durante a arrumação para a festa. Tem uma em especial que acho que você vai gostar de ver. Entrando na sala, Lucas tirou de seu paletó um envelope. Dentro havia uma fotografia que Helena nunca tinha visto. Era Ana sorrindo, com uma mão sobre a barriga ainda nos primeiros meses de gravidez. A foto havia sido tirada no jardim da casa, próximo às roseiras que sua mãe tanto amava. Onde você encontrou isso? Perguntou Helena, sua voz embargada pela emoção. Estava escondida dentro daquele livro de histórias italiano que trouxe de Veneto. Acho que a mamãe guardou ali, sabendo que um dia seria encontrada. Helena abraçou a fotografia junto ao peito. Era como se Ana estivesse ali, aprovando o caminho que suas vidas haviam tomado. Bob, sentindo a emoção do momento, encostou sua cabeça carinhosamente na perna de Helena. Nossa família está completa agora, disse Helena olhando com amor para o sobrinho. Diferente do que imaginávamos talvez, mas completa. Lucas sorriu, aquele sorriso que tanto lembrava Ana. Sabe o que mais aprendi nesses últimos meses, tia? Que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo ainda mais precioso. A senhora perdeu seus sonhos de juventude, mas os recuperou de uma forma ainda mais significativa. Eu cresci sem conhecer minha mãe biológica, mas encontrei uma família que me ensinou o verdadeiro significado do amor. Helena observou a sala de sua casa, agora cheia de memórias antigas e novas. As fotografias da família Zanetti nas paredes agora incluíam também imagens recentes. Lucas em sua formatura na Itália, Helena com seus colegas de curso, os dois juntos no jardim com Bob.
Era a história de uma família que havia se reinventado, provando que os laços mais fortes nem sempre são os de sangue. O que mais me emociona, continuou Helena, é saber que sua mãe, de alguma forma, nos guiou até aqui. Ela escolheu deixar você no orfanato em Porto Alegre, sabendo que um dia nossos caminhos se cruzariam. A noite avançava lentamente e a casa dos Zanetti repousava em paz sob o céu estrelado de Caxias do Sul. O piano silencioso, as rosas no jardim, as ervas aromáticas na janela da cozinha, cada elemento contava uma parte de sua história. Uma história de perdas e recomeços, de sonhos abandonados e outros realizados. De uma família que descobriu que o amor verdadeiro transcende qualquer definição convencional. E assim, naquela noite de celebração, Helena e Lucas compreenderam que haviam construído algo muito mais precioso do que qualquer herança material. Um lar onde o amor, a compreensão e a aceitação reinavam supremos. Um lugar onde o passado não era mais uma sombra, mas uma fonte de força para construir um futuro ainda mais brilhante.